E a gente vai falar agora sobre transporte fluvial, porque ontem a Agência Nacional de Transportes Aquaviários realizou um debate sobre transporte de passageiros na Amazônia. Tema que impacta diretamente aqui no nosso estado, né? Já que aqui os rios são como estradas. É por isso que a gente recebe aqui no estúdio agora o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Amazonas, Claudiomiro Carvalho Filho. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro fazendo já um balanço desse debate que foi feito já sobre isso ontem. Na verdade, isso é a segunda pesquisa que a ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, lança e veio a convite do Sindarma, que é o nosso sindicato, lançar em Manaus, porque é o centro, Manaus é o centro desse transporte hidroviário. Apesar de nós não termos o maior volume de transporte, o Pará é maior, mas Manaus é o centro, de Manaus que irradia isso aí tudo. Então, essa pesquisa, ela vem, a primeira pesquisa que a gente chamou de em preto e branco, porque ela mostrou o número e a importância do transporte hidroviário para a Amazônia, para o desenvolvimento da Amazônia, e agora essa segunda pesquisa, ela traz dados mais concretos. O terminal, as condições dos terminais, o que tem acessibilidade, o que está melhor, o serviço já, propriamente dito, a prestação de serviço para o usuário. Vice-presidente, essa primeira pesquisa, preto e branco, né, foi feita há 4 anos e essa agora foi divulgada ontem. E um dado que me chamou muita atenção em relação à estrutura desses portos, a maioria fica no Pará, são dos 196 pesquisados, 129 estão no estado do Pará, mas de uma forma geral foi mostrado que a estrutura ainda é ruim, né? Muito precária. E aí, se a gente colocar o transporte hidroviário como uma ferramenta de desenvolvimento regional, não tem como a gente desenvolver a Amazônia que não seja com o transporte hidroviário, e aí quando a gente olha para a infraestrutura portuária, está muito longe de aquilo ajudar a fomentar o desenvolvimento regional. Então nós temos ainda verdadeiros atracadouros, barrancos, que é onde as pessoas estão se utilizando. Já nos últimos 10 anos avançamos bastante, mas ainda precisa se fazer muito. Então, e essa pesquisa veio nos mostrar que nós temos 9 milhões de pessoas se utilizando desse transporte. Só no Amazonas temos 1.700.000 pessoas que saem da Manaus moderna. Imaginem se aquilo ali a gente pode chamar de uma infraestrutura portuária que possa atender o usuário do sistema. E eu ainda destaco também, Zé, só te peço permissão nesse momento, para falar do número de cargas, né? Também, além desse, pelo número que a gente tem, 9,8 milhões de passageiros, quase 10 milhões de passageiros, mas também tem um alto volume de carga, são 3,4 toneladas. 3,4 milhões de toneladas. Milhões de toneladas, verdade. É o nosso suprimento do interior. Como é que a gente chega nas cidades ribeirinhas, nas cidades do interior, que não seja pelo transporte hidroviário? Então, a carga, as embarcações servem até, às vezes, como um ponto comercial. Tem embarcações que saem daqui para Tabatinga que saem vendendo. Lembrando do nosso passado, os verdadeiros regatões. Saem suprindo esses municípios. Então, a navegação ela é vital para o desenvolvimento da Amazônia. Então, a gente precisa olhar para esse modal de transporte e buscar políticas públicas adequadas para que a gente possa avançar e melhorar a prestação de serviço para o usuário, que é esse o objetivo final. São terminais melhores, são vias navegáveis mais seguras, com sinalização, com dragagem, com segurança, que a gente está vivendo um momento muito inseguro nos nossos rios, e, claro, a infraestrutura portuária para que as pessoas possam entrar nas embarcações com mais segurança. De que forma essa pesquisa ela pode ajudar o poder público a, digamos, se conscientizar ou então ter uma ideia do que praticar para melhorar realmente na prática essa área portuária, esse transporte pelos rios, né, da Amazônia? Na verdade, a pesquisa ela é um dado científico. Então, ela vem nos mostrar a carência que a gente está. Porque a gente sai do achismo, eu acho. Aí a gente vai para um dado científico. Então, assim, ela mostra ali a realidade, como ela colocou. Ela comprovou aquilo que a gente vê. Que a gente tem necessidade de termos um porto moderno em Manaus, especialmente ali naquela área em torno do Mercado Adolfo Lisboa, que é onde está o grande fluxo de pessoas, para poder a gente desenvolver o interior. Então, ela vem mostrar, e isso vai fazer, e ontem estava em Manaus o Ministério do Transporte,
estava o DENIT, estava a ANTAC, que é a Agência Reguladora Nacional, para que eles possam levar isso e ficou, do que a gente pode chamar de Carta de Manaus, ficou acordado apresentar essa pesquisa no âmbito do Ministério do Transporte lá em Brasília. Só para falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa, para você entender, essa pesquisa ela foi feita em 4 estados. E esses números que nós estamos passando aqui é só referente a 2017. Ou seja, 2017, quase 10 milhões de passageiros e também 3,4 milhões de toneladas de cargas. O sindicato agora, diante dessa pesquisa que, como a gente disse, comprovou aquilo que vocês já sabem, que vocês convivem. Qual vai ser a atitude, além dessa Carta de Manaus, né, de forma prática? Vocês pretendem fazer mais algo? O que a gente pretende é não perder esse momento. E a pesquisa nos mostrou é botar isso embaixo de braço e agora sair peregrinando em busca dessas melhorias. Apresentando isso para os nossos parlamentares, porque como essa infraestrutura é uma infraestrutura de recurso federal, a gente precisa ir para Brasília agora buscar isso. A gente não vai desenvolver isso aqui com recurso de prefeitura, não tem condições. Então a gente precisa ir buscar, como eu já disse no começo, nós já melhoramos muito, mas precisamos avançar muito. Eu só queria fazer uma correção desse número de carga. É 3,1 milhões de toneladas de carga transportado pelos barcos. Pelos barcos, nós não sim. Estamos aqui colocando o que transporta em balsa, claro. O que transporta em outras coisas. Então, assim, olha a grandeza desse modal para o nosso desenvolvimento. Ainda tem os navios, os grandes, sim, né? Não estamos nem falando disso. Estamos falando de barco de passageiro. O que a gente chama de nossos recreios. Vice-presidente, muito obrigada. A gente deseja toda a sorte, que realmente na nossa próxima visita aqui ao Bom Dia Amazônia, já venham com os resultados, né, dessa pesquisa toda. Muito obrigado também, o setor agradece e a gente vai continuar esta luta. Com certeza. Muito Bom obrigado. dia, viu? Obrigado.